E nessa quinta-feira foi dado o primeiro passo para a aprovação de ETFs spot de Ethereum lá nos Estados Unidos, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Também vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin e da Ethereum, a moeda que está aí sendo destaque hoje. Vamos atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar aí também sobre os eventos macroeconômicos que ocorreram hoje e atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo se você quiser que eu analise alguma criptomoeda. Eu irei responder aí nos comentários mesmo, tá? Eu não vou fazer um vídeo inteiro, porque se eu for fazer um vídeo analisando todas as moedas que vocês me pedirem, vai ficar um vídeo muito longo. Então eu vou responder o comentário de cada um aí que me pedir para analisar uma criptomoeda. E por favor, se cada um puder pedir só uma criptomoeda, é excelente, tá? Porque se todo mundo pedir um monte de criptomoeda, eu acabo não conseguindo analisar para todo mundo, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, começando aqui pelo rei do mercado, né? O que está acontecendo hoje, tá? Como eu havia dito nos últimos dias, pessoal, o Bitcoin poderia corrigir ali para a região dos 67, talvez até a região dos 66 mil dólares, tá? Ele está fazendo um movimento no mercado aí conhecido como pullback, que é quando o mercado ele inicia o rompimento de um padrão gráfico, que no caso aqui seria uma bandeira de alta, né? E depois desse rompimento, que no caso teria iniciado ali na segunda-feira com aquela subida aí de 7% do Bitcoin, é muito comum o mercado recuar ao ponto que foi rompido, tá? A linha que ele está rompendo, que no caso aqui é a região ali dos 67, podemos considerar até a região dos 66 mil dólares, que seria esse ponto aí que o mercado poderia recuar, tá? E o mercado acabou fazendo isso, né? Ontem no vídeo eu comentei que no gráfico de uma hora do Bitcoin havia uma bandeira de baixa sendo rompida, tá? Com alvo lá nos 67 mil dólares. Então o Bitcoin foi lá nos 67, ele foi até um pouco mais, né? Ele foi na região dos 66.800 aproximadamente, tá? Isso é normal nesses contextos de queda, né? O mercado às vezes vai um pouco mais mesmo, tá? Mas o importante é que o Bitcoin está se segurando aqui acima dos 67, isso mostra que essa região está sendo suporte, isso é extremamente importante. E no fim do dia, isso é um sinal para o mercado de que essa bandeira de alta, né, está sendo respeitada. Se ela está sendo respeitada, é sinal de que a tendência de alta para o Bitcoin e para o mercado de criptomoedas prevalece nos últimos dias, tá? E ainda está prevalecendo, né? Se a gente fizer uma projeção aqui dessa bandeira de alta, que o Bitcoin parece ter rompido para cima, o alvo dela está na região dos 90 mil dólares. Tá? Não, então você está dizendo que o Bitcoin vai nos 90 mil dólares amanhã? Não, eu acho que isso aqui vai ser um caminho demorado, até porque essa bandeira de alta aqui que o Bitcoin começou a fazer, se a gente pegar aqui, ela levou de março até maio para ser rompida, né? Para formar e para ser rompida. Então, um padrão que demorou aí em torno de 3 meses para se formar. Se esse padrão demorou isso tudo, não esperem que o alvo dele vai ser alcançado de um dia para o outro, tá? Tende a demorar. O mercado, numa tendência de alta, ele faz altos e baixos, ele sobe, depois recua, sobe, depois recua. Isso é o natural, tá? Então, a gente pode ter esse movimento, mas eu continuo aqui vendo uma tendência de alta, até porque a gente tem padrões gráficos indicando alta aqui, né? Tanto aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido que se formou nos últimos dias, e tanto essa bandeira de alta rompida nos últimos dias. Enquanto a gente olha aqui para o gráfico de uma hora ou qualquer outro tempo gráfico, eu não consigo identificar padrões gráficos indicando queda, tá? Então, para mim, os sinais que o gráfico do Bitcoin dá são sinais aí de alta, tá? Então, para mim, são sinais positivos. Para mim, o Bitcoin ele está com uma tendência ainda de alta. Essa queda de hoje não descartou a tendência dele, pelo contrário, tá? Eu agora estou de olho aqui para montar uma posição de trading aí, apostando na alta. Só estou esperando o mercado enquadrar aqui o meu setup, a minha estratégia de negociação. E quando o mercado fizer isso, eu vou montar uma posição comprada aqui no Bitcoin, tá? Porque eu acho que vai ficar interessante para fazer um trade apostando na alta. E a gente não pode deixar de comentar também, galera, sobre o mercado americano, né? Hoje está sendo um dia de queda para o mercado americano, viu? Essa quinta-feira o mercado está meio assustado, caiu forte o SP500. Eu acredito que isso possa estar acontecendo por causa de alguns dados macroeconômicos que a gente teve sendo divulgados lá nos Estados Unidos na manhã dessa quinta-feira, dia 23 de maio, tá? Ali por volta das 9h30 tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo da expectativa, né? Então, menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana, o que mostra que o mercado de trabalho está forte, tá? Sinais que mostram o mercado de trabalho forte geralmente indicam que a inflação pode voltar. Se a inflação pode voltar, o Fed pode ser obrigado a manter os juros acima da expectativa, tá?
E logo depois, aí, às 10h45, a gente teve a divulgação do PMI industrial de maio, que veio não só acima do esperado, que era 50, mas veio 50,9, mostrando uma expansão no setor industrial por parte dos gerentes de compra, maior do que o esperado em maio. Tá? Isso mostra economia forte. Dados que mostram economia forte lá dos Estados Unidos nos últimos tempos são ruins para ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações, porque indicam que a economia vai bem. Se a economia vai bem, a inflação tende a subir. Se a inflação tende a subir, o Fed é obrigado a manter os juros elevados por mais tempo. Tá? Se o Fed mantém os juros elevados, ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações tendem a perder valor, porque você tem uma concorrência, né? Você tem ativos aí com risco baixo pagando mais. No caso aí são os títulos do governo americano e outros títulos de renda fixa. E isso faz não valer a pena para os investidores manterem exposição em ativos de risco, tá? Depois ali, às 10h45, também tivemos o PMI do setor de serviços que surpreendeu e muito para cima. A expectativa do mercado era 51,2, uma queda em relação a abril, mas não, tá? O PMI do setor de serviços de maio veio 54,8, bem acima da expectativa, mostrando que o setor de serviços nos Estados Unidos se reaqueceu bastante em maio, depois de alguns dados de abril que mostraram queda, tá? Também tivemos vendas de casas novas de abril e ele veio abaixo da expectativa. Só que mês de abril, pessoal, a gente teve inflação abaixo da expectativa. A gente teve vários dados abaixo da expectativa, tá? Então, o dado de abril, ele veio ali abaixo da expectativa do jeito que o mercado gosta. Só que já é um dado passado, enquanto que o dado presente, né, desse mês agora, que são esses PMIs e o pedido iniciais de seguro-desemprego, vieram mostrando a economia mais forte. E isso deixa o mercado preocupado, porque os últimos dados que acalmaram os mercados foram dados ali que mostraram a inflação abaixo da expectativa no mês de abril, né? A gente ainda vai ter dados na semana que vem do mês de abril de inflação, mas o importante é isso aqui que aconteceu hoje, deixa o mercado ansioso. O mercado começa a se perguntar, e aí? Será que como que vai vir os dados de inflação de maio se a economia está aquecendo em maio? Se a economia aquece, a inflação tende a subir. Se a inflação sobe, o Fed não pode cortar juros, tá? Então esse é o medo aí que aparece no mercado quando você tem esse tipo de dado, e isso provavelmente acabou assustando os mercados hoje, tá? Amanhã a gente não tem dados macroeconômicos relevantes, então do ponto de vista macro, amanhã tende a ser um dia calmo aí para os mercados. Se depender só disso, a gente não vai ter grandes movimentos. E indo aqui para o Open Interest, pessoal, para os indicadores do TRDR, a gente vê o seguinte, olhem essa queda do Open Interest hoje, tá? Uma galera foi liquidada. O Bitcoin caiu hoje, né? Caiu ali do 69 para o 67, chegando até a região dos 66.500 ali, tá? Como era esperado aí nos últimos dias. E dentro desse movimento, pessoal, o que é interessante olhar aqui é o seguinte, o Open Interest caiu aí muito, mas muito, tá? Essa queda no Open Interest significa que muitas pessoas que estavam com posições abertas ou fecharam suas posições ou foram liquidadas, o que significa que temos menos liquidez agora nos mercados futuros aí, tá? Com isso, o mercado tende a ficar um pouquinho mais parado, o que me leva a suspeitar que esse movimento de pullback do Bitcoin nos 67 mil dólares, ele pode não ser um movimento em V, mas um movimento ali em forma de o padrão do Bart, que o pessoal chama. Tá? O mercado pode ficar uns dias ali no 67 até aparecer alguma informação, algum evento que faça ele voltar ali para a tendência de alta. Tá? Então, eu tô vendo aqui o cenário meio chato. Tá? A gente pode ter alguns dias de lateralização aí em breve no Bitcoin, principalmente. Aqui no mapa de calor da High Block, famoso Liquidation Rich Map, a gente tem liquidez de todo lado. Né? Quando a gente olha aqui, a gente tem liquidez abaixo, o Bitcoin inclusive pegou muita liquidez ali nos 68.700 hoje, tá? Mas temos liquidez acima também, tá? E aqui para mim tá um pouco confuso até de saber para que lado que o Bitcoin vai, tá? Temos bastante liquidez ali na região dos 64.400 e bastante liquidez lá nos 72.500, tá? Para onde vocês acham que ele vai? Eu particularmente fico um pouco confuso quando eu vejo liquidez dos dois lados, até porque o mercado movimentou bastante aí nos últimos dias entre esses pontos de liquidez, né? O Bitcoin estava com muita liquidez no 64, ele foi lá para os 71, tá? Isso aí fez o pessoal que estava, muitas das pessoas que estavam apostando na subida ganharem dinheiro, que estavam com a liquidação 64, então não deve ter esse tanto de liquidez ali no 64. E a mesma coisa aconteceu nos últimos dias. O Bitcoin caiu forte ali, né? Ele estava ali na região dos 70 mil dólares quando muitas pessoas começaram a apostar short. E o que aconteceu? Ele caiu aqui, chegando a bater 65.500 nessa quinta-feira. Tá? Então, provavelmente, muita gente ganhou dinheiro. E aí fica a minha dúvida. Será que a gente tem toda essa liquidez aqui acima no 72?
Infelizmente, pessoal, eu não sei, tá? Onde eu tô vendo que começou a formar muita liquidez é ali na região dos 65.700, tá? Então ali a liquidez começou a formar quando o Bitcoin já estava caindo, o pessoal começou a apostar na compra alavancado e ficou com a liquidação ali, tá? Então não me surpreenderia se as baleias jogassem o Bitcoin ali para buscar essa liquidez, tá? Só que isso aqui vai em divergência com o gráfico do Bitcoin. A gente tem uma bandeira de alta ali que tá bonita, o gráfico tá indicando alta e ele tá num ponto ali que teoricamente é o suporte, tá? Então, acho que tem uma certa divergência aqui. Nesse momento eu prefiro ficar com o gráfico do que com esses indicadores de sentimento, porque o mercado tá se movendo bastante nos últimos dias, estava em tendência, pelo menos até alguns dias atrás, então eu acho que ainda continua interessante analisar por meio da análise gráfica, principalmente. A gente não pode deixar de falar dessa notícia aqui que mexeu com os mercados, né, pessoal? Hoje nós tivemos o primeiro passo para aprovação dos famosos e aguardados ETFs de Bitcoin que estavam aí, ETFs de Ethereum, tá? Me desculpem, não de Bitcoin, que estavam aí mexendo com a ansiedade de vários investidores do mercado como um todo. Mas, pessoal, tem um detalhe aqui, tá? Uma coisa que eu tô vendo o pessoal falando é, nossa, aprovou o ETF de Ethereum, ETF Spot, deve começar a ser negociado amanhã, tá? E não é bem assim, pessoal. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? O que foi aprovado hoje foi o formulário 19B-4, tá? Que foi submetido aí pela bolsa, né? Que existe uma diferença, viu, pessoal? Para a gente ter esse ETF de Ethereum sendo negociado, tem esse primeiro passo, que é o formulário 19B-4, e tem o outro passo, que é o registro lá das cotas para oferta pública, que, se eu não me engano, o formulário é S/1, tá? Esse 19B-4 é o que foi hoje, e esse S/1 pode ser até no ano que vem, tá? Não quer dizer que ele vai sair agora, então tenham atenção a isso. Para o Bitcoin, para a gente começar a ter a negociação de ETF Spot de Ethereum, a gente precisa que esse outro passo, o S/1, seja aprovado também, tá? Então a gente só teve um passo. Não quer dizer que, pronto, o ETF de Ethereum vai começar agora. Não, tá? Esse é o primeiro passo, tá? E tem algumas diferenças aí, tá? Como eu disse, esse ETF 19B/4, ele é submetido pela bolsa que vai oferecer o ETF, tá? Enquanto que o S/1 é oferecido pela empresa. Ele é submetido pela empresa que vai oferecer o ETF. Por exemplo, a gente tem a BlackRock, que oferece o de Bitcoin, né? A gente tem outras empresas aqui, que no caso do ETF de Ethereum, a VanEck, se eu não me engano, VanEck, eu não sei como é que se pronuncia corretamente, tá? Mas essa aqui, tá? Ela, por exemplo, que vai ter que submeter nessa outra etapa futura, né? Então, tem diferenças, tá? Pessoal, tem um detalhe aqui também, tá? Esse de hoje, geralmente, ele não vem com as informações do produto, como, por exemplo, taxa, essas coisas. Então, ele vem com mais informações generalistas ali, né? É um ETF de Bitcoin, sugerindo ali, talvez, até mudanças na regra de aprovação de ETF. Tá? E já o outro, o S/1, que vai ser submetido futuramente aí, que vai ser analisado futuramente, é onde a empresa que está oferecendo aqui, ela diz, né, quanto vai ser cobrado de taxa, quais são os riscos ali desse ETF, tá? Então ela tem que explicar tudo. Então, hoje a gente teve uma etapa, tá? Então, isso aí é importante todo mundo saber para não ficar excessivamente empolgado. Nesse contexto de euforia, a gente não pode também deixar de analisar o gráfico da Ethereum, que está subindo hoje, mas, meus amigos, a Ethereum hoje foi radical, né? Olhem esse candle do gráfico diário, tá? Olha o que a Ethereum fez hoje, pessoal. Ela foi lá na região dos $3.950 e também foi na região dos 3.490, tá? Tudo isso aconteceu dentro desse dia de hoje aí, tá? Então, volatilidade extrema aí no gráfico da Ethereum. Muita gente deve ter sido liquidada. E do ponto de vista gráfico, Tainan, tem algum padrão gráfico novo? Primeiro, tá? O que eu vinha falando nos últimos dias. A Ethereum, com aquela subida de segunda-feira, ela formou um fundo duplo e rompeu para cima, confirmou um fundo duplo com alvo na região que ela já bateu, tá? Se a gente fizer a projeção aqui desse fundo duplo que a Ethereum formou, o alvo estava na região dos $3.860 aproximadamente. A Ethereum já bateu e nesse momento a gente não tem, pelo menos aqui no gráfico diário, nenhum padrão novo indicando para onde a Ethereum vai, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, também não temos padrões. Então fica um pouco complicado de a gente pegar aqui e começar a fazer desenhos no gráfico e falar para onde
é possível fazer uma projeção de preço da Ethereum, tá? A Ethereum agora, na minha visão, tá andando de lado aí, subindo um pouco hoje, mas a gente vai ter que aguardar ela fazer mais padrões gráficos aí pra gente poder montar novas posições, tá? E galera, nesse contexto todo, o que eu tô vendo de interessante aqui é a Solana, tá? A criptomoeda Sol, ela tá muito interessante, pessoal. Hoje ela tá subindo um pouco, chegou a cair bastante ali, chegou a $165, tá? Mas nos últimos dias eu já estava vendo o gráfico dela muito forte, né? Ela segurou bem ali no suporte dos $124, tá? E o mais interessante é que ela rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá na região dos $200. E outra coisa, pessoal, existe agora a especulação de que o próximo ETF a ser submetido é o da criptomoeda Solana, meus amigos. Pois é, tá? Isso aí pode gerar bastante especulação no preço da Solana e pode, obviamente, fazer ela subir também quando saírem notícias aí dizendo que existe uma alta probabilidade de aprovação desses ETFs, como aconteceu na última segunda-feira, tá? Geralmente o mercado, pessoal, reage mais no boato do que no fato, tá? Isso é muito comum, muita gente às vezes fica perdido. Por que a Ethereum não disparou após essa notícia, né, de que foi aprovado? Por que disparou segunda-feira quando não tinha sido aprovado e disparou agora? É por causa disso, tá? O mercado muitas vezes reage mais à expectativa do que ao fato, tá? Isso aqui, pessoal, que acontece no mercado é algo que vem da emoção humana, tá? Se você observar quando você era criança e você ia para o seu primeiro dia de aula numa escola nova, você ficava cheio de expectativa, né? Você ficava todo feliz. Nossa, amanhã eu vou ter aula na escola nova. Lá no segundo dia, talvez no final da primeira semana de aula, você já não estava nem aí, né? Então esse comportamento, ele é muito comum no ser humano. Essa empolgação quando vai ter algo novo, quando chega lá, já não está mais nem aí, né? Já se acostuma, tá? Então esse é um comportamento do mercado que explica muito por que acontece tanto isso, tá? Por exemplo, o ETF de Bitcoin, estava todo mundo achando que o Bitcoin ia para a lua após a aprovação dele, né? E o Bitcoin, ele tem se mantido aí num preço relativamente alto, mas ele parou de subir forte depois que o ETF foi aprovado. Muita gente fica se questionando o que aconteceu, né? Por que o Bitcoin não subiu mais? Não era para subir? É o que eu falei, o mercado reagiu muito à expectativa que estava desde o ano passado ali, desde junho que estava essa notícia de ETF, então o mercado subia, e quando aconteceu, o mercado já não estava nem aí, tá? Então, isso é extremamente normal no mercado. E além da Solana, pessoal, a gente tem que falar de outra criptomoeda também, tá? Uma que tá com o gráfico legal aí nos últimos dias é a Binance Coin, meus amigos. A Binance Coin tá que tá, né? Eu tô vendo esse triângulo ascendente bem bonito nela. Acho que se ela conseguir passar dos 640 para cima, é lua, tá? Ela pode ir para cima dos $800. Só que ela precisa romper, tá? Ela tá cada vez fazendo fundos cada vez mais altos, né? O que indica que ela está forte. E os topos estão ficando na mesma altura, tá? Então significa que os compradores conseguem empurrar cada vez mais para cima, enquanto os vendedores só conseguem defender aquela região ali de 620 e 640, tá? Eles não conseguem empurrar mais para baixo. Isso mostra que os compradores estão mais fortes aqui, tá? Então BNB para mim é uma criptomoeda que tá com o gráfico legal, tá? Outra criptomoeda aí que tava com o gráfico muito legal nos últimos dias é a Chainlink, pessoal. Olhem a Chainlink subindo hoje, tá? Subindo pouco, né? Não é a subida muito forte aí, extremamente expressiva, mas a Chainlink tá parecendo fazer aquele pullback que eu comentei nos últimos dias, tá? De voltar aqui para a região, retestar a região dos $16. Hoje ela retestou para depois ir buscar o alvo desse fundo duplo, tá? Para mim a Chainlink tá com um gráfico aqui interessante, tá indicando que pode subir, tá? Essa é uma das moedas que está legal aí nos últimos dias. Outra criptomoeda aí que já não está tão legal, mas o pessoal sempre quer que eu analise ela, é a Polkadot. A Polkadot está caindo aí depois de bater na resistência dos $7,60. Ela precisa romper os $7,60 para conseguir buscar os $8,70, tá? Enquanto isso não acontecer, ela vai ficar aqui nesse range, oscilando entre 7,50 e 6,50, tá? Essa é a situação aí da Polkadot. Temos que falar aqui também da Matic, né, que é outra criptomoeda muito vinculada a Ethereum aí. Ela está subindo um pouco hoje, tá, pessoal? Subindo aí quase 2% hoje, né? Mas a Matic precisa romper os 75 centavos de dólar para conseguir buscar os 86. Enquanto ela não romper os 75, ela vai ficar nessa aqui, andando entre os 75 e os 65 centavos de dólares, tá? Então a Matic tá nessa situação aí, tá meio enrolada nos últimos dias, tá? Outra criptomoeda importante que o pessoal sempre quer saber é a ADA Cardano.
A da Cardano começou a romper um fundo duplo ali para cima, pessoal, mas realmente está um gráfico horrível, tá? A Cardano não está conseguindo manter ali o movimento de alta, caindo muito hoje, né? 4% num dia em que o Bitcoin está caindo um pouco forte hoje, 2% é uma queda que acaba impactando as altcoins, mas assim, a Cardano está bem fraquinha, tá? O gráfico da Cardano não está ajudando, eu não tô com muita fé que ela vai buscar os 52 centavos de dólares ali, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, XRP ou Ripple, né? Ripple também tá naquela, tá? Ela tem que romper ou a região dos 57 ou a região dos 50 para baixo. Se ela conseguir romper os 57, ela sai desse range, tá? Enquanto ela não conseguir, ela vai ficar andando ali entre 57 e 50 e vai ficar essa novela aí, tá? XRM, pessoal. Aliás, eu acho que é XMR, né? XMR Monero, tá? Principal moeda de privacidade aí do mercado, né? O que está acontecendo com ela? Tá subindo um pouquinho, mas é uma moeda que está com um gráfico bem esquecido aí, tá? Infelizmente, é uma moeda de privacidade muito importante no mercado, mas está com um gráfico meio chato aí, tá? Nesse contexto de hoje, pessoal, Bitcoin caindo, é normal altcoins caírem, tá? Isso aqui faz parte. Mas assim, pessoal, eu não tô conseguindo ver algo muito ruim para o Bitcoin e para as altcoins por enquanto não, tá? Eu acho que a gente segue naquele cenário de alta. E no mais, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, vou mantendo vocês atualizados lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos um excelente final de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!